Olá amigos, domingão, dia 28 de novembro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 29 de novembro até 3 de dezembro, ou seja, teremos a virada aí do mês no meio dessa semana, de terça para quarta, e consequentemente teremos a atualização de diversas carteiras recomendadas aqui da DV Invest, que você pode aqui aproveitar ao máximo essa oferta única de desconto na assinatura anual de 40%, válida até agora essa virada de mês. Então aproveite para que você já possa pegar todas essas atualizações das carteiras e consequentemente ter um ano de acesso com um novo aplicativo que está por vir ainda no mês de dezembro. Também você vai ter acesso a todos os relatórios de análise, inclusive incluindo criptomoedas, fora que a gente vai abrir um leque muito maior, não só na parte de análise técnica, mas também na parte de análise fundamentalista aqui dentro da DV Invest, ainda incluindo conteúdo educacional para você dentro do aplicativo DV Invest, ou seja, distribuindo esse conteúdo por meio do aplicativo que você acessa tanto via iOS, via Android e também via web. Vamos então para a análise de hoje. Nesse radar da semana eu vou falar aqui sobre Ibovespa, só para mencionar sobre essa questão aqui do QR Code. Se você não conseguir acessar pelo QR Code, você tem aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar diretamente aí essa oferta e consequentemente garantir a sua assinatura em anual DV Invest durante um ano e com um baita desconto. Então vou falar aqui de Ibovespa, depois dólar, DI, juros. Depois disso vou falar sobre 17 ações. Até a SUSB3 são 17 ações para serem comentadas aqui. É toda essa lista aí que você está vendo aqui. São os ativos que eu vou comentar no decorrer desse radar da semana. Falando no panorama geral, desde questão de possibilidade de compra, para olhar também para a questão da possibilidade de venda. Então tudo vai ser abordado aqui nesse radar. Vamos lá começar. Antes de mais nada, vou rodar a vinheta. Você já aproveita esse momento, se o radar é útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou leitura mesmo do mercado, deixa um like, um joinha, compartilhe também. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, primeiramente gráfico, que você está vendo aqui é o gráfico semanal, do lado de cá o gráfico mensal. Semana terminou com queda de 0,8%, seguindo, apontando mais para baixo. Esse apontar mais para baixo vai ter suporte na faixa dos 101,260, essa região por aqui assim, aqui, lá atrás aqui assim, ó, ficou funcionando como nível lá de antigo suporte, por aqui assim, ó, essa região, principalmente essa aqui, e depois funciona como resistência agora, é um ponto que pode funcionar como suporte. 101,260, a mínima já dessa semana foi 101,494. Abaixo disso, olhando para o gráfico mensal, a gente vai olhar um pouco mais lá para a região dos 94 mil pontos. São os dois níveis mais relevantes e tem um nível ali de número redondo, que é um nível psicológico na faixa dos 100 mil pontos. A minha expectativa é de ter algo muito relevante para baixo? Não. O mercado pode até dar uma exagerada para baixo, mas eu vou olhar isso um pouco mais para uma questão de oportunidade, considerando que a gente já tem ali 5 meses de queda. São poucas as vezes que isso acontece consecutivos. A gente pode ter ainda o sexto mês. Só teve 4 vezes que aconteceu 6 meses consecutivos de queda. Só 4 vezes desde 1992. Então são poucas as vezes, pensando no aporte para tentar pegar alguma movimentação para cima, seja em dezembro, principalmente em dezembro, se o mercado gerar uma exageradazinha no início dessa próxima semana, quando eu falo exageradazinha é no sentido de prolongar o movimento de queda que foi anunciado aqui, foi determinado, foi sinalizado por esse grande candle de queda da sexta-feira. Então o caminho mais provável será algo mais para baixo. E ficaremos atentos para ver essa força para baixo e uma possível sinalização de alta em termos de arriscar alguma operação na ponta compradora, mesmo contra a tendência em determinados ativos. Isso a gente vai atualizando aqui dentro dessa próxima semana por meio da análise de fechamento de pregão e também pelo radar do mercado. Aqui tudo no canal de forma gratuita para você. Então, de maneira geral, o viés ainda é mais negativo, tendência continua sendo de baixa. O que a gente vinha destacando aqui no decorrer dessa última semana, esse movimento de subida do Ibovespa, o que estava acontecendo com esse movimento de subida? A gente tinha Petro, Vale segurando a queda do Ibov em alguns pregões.
estavam subindo bem e estavam segurando a queda do Ibov. E isso é uma divergência de baixa, ou seja, a maioria dos ativos, se todo mundo tivesse o peso igual a 1 no Ibovespa, significa dizer que o nosso mercado estaria caindo. Mas eles têm peso maior, por ter uma liquidez maior, enfim, isso traz um peso maior para esses ativos e, consequentemente, influenciam o desempenho da nossa bolsa, do índice Bovespa. Nesse caso, essa divergência de baixa é como se você estivesse jogando, tem um time de futebol que tem ali, vamos dizer, 2 craques que fazem uma diferença, mas se o time não tiver alinhado, jogando na mesma direção, ou seja, com a mesma energia, só 2 pessoas não conseguem sustentar o resultado durante um bom tempo. Então é isso que vinha acontecendo aqui. O nosso mercado tinha essa divergência de baixa, terminou confirmando essa divergência de baixa no último pregão. Para mudar essa tendência, precisa romper essa máxima aqui, ó, que é a região dos 106.400. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo para o índice Bovespa. Em dólar, a semana terminou estável, mas dentro de uma sinalização positiva, que está dentro de um movimento de candles ascendentes no gráfico semanal, podendo ter algo mais aqui para cima. Mas lembrando que ainda a minha expectativa é de poder lateralizar, ou seja, lateralizar não é que essa semana vai ser lateral, é assim, pode vir até aqui em cima, mas eu não vejo algo muito relevante para cima, não consigo visualizar isso agora pela configuração que está tendo aqui no gráfico, mesmo que esteja em tendência de alta, ainda não consigo visualizar algo tão relevante para cima. Então, se chegar nesse nível essa próxima semana ainda, chegar a bater na região dos 5.759, ficar atento para um possível topo no gráfico diário nessa região ou até um pouquinho acima desse patamar. Resistência imediata válida já para o início dessa próxima semana, 5.653. Se começar a trabalhar no intraday, principalmente, gráfico de 60 minutos ou mesmo periodicidade menor, gerando sinalizações de alta acima desses 653, fica mais para buscar as compras aí de day trade, focando lá num nível mais acima de 759, tentando pegar todas as sinalizações de alta, enquanto o mercado estiver caminhando com sinalizações de alta acima de 653 até a região dos 759. Essa é a região mais relevante. E aí, olhando para um gráfico diário, olhando para um gráfico diário aqui do dólar, tem aí a sinalização de alta, enquanto o mercado não voltar mais forte aqui para baixo de uma região em torno de 570,5, fica um pouquinho mais para buscar planejar as operações na ponta compradora, já comentado inclusive na análise de fechamento do pregão aí de sexta-feira. E logicamente que será atualizado aqui dentro do aplicativo DV Invest no giro dos futuros das 9 às 10 horas da manhã nessa próxima segunda-feira amanhã, dia 29 de novembro. Vamos então passar aqui para os juros, falando primeiramente de gráfico semanal, semana negativa, 1,68%, tendência ainda de alta, mas com a expectativa de poder ter uma correção. Por quê? Porque aqui no gráfico mensal você tem essa tendência também de alta que para em cima da zona de resistência e cria-se uma expectativa de corrigir no tempo, que seria um movimento mais lateral, ou mesmo no preço. E o gráfico semanal vai confirmando gradativamente essa questão. Mesmo que tenha algo aqui para cima também, eu não esperaria algo tão grande para cima. Eu já mencionei isso aqui na semana passada e continuo com essa mesma visão. Pode até ter algo para cima, mas ainda vai ficar. Ou seja, se o juros começar ainda a subir, o próximo mês ainda subindo, a expectativa, os juros futuros, é de se ter algum processo de correção logo na sequência, de não ir muito longe. É o caso do dólar também, se começar já a subir agora sem uma devida correção, a expectativa é de não ir muito longe. E, consequentemente, a gente começa a ajustar as estratégias em cima deste contexto, o mercado indo confirmando essa leitura em prazos menores, por exemplo, como através de um gráfico diário. Então, aqui no juros, que a gente olha aqui, ó, está dentro de para baixo da média móvel 13 períodos, a perda dessa mínima reforça um pouco mais a chance de queda e estabelece aí a tendência mais de baixa aqui, se perder essa mínima aqui, localizada nos 11,58. Seguindo agora para falar de ações, começando pela PTR4, teve uma ótima semana com alta de 9,08%. Dentro desse contexto dá para perceber que ela está dentro da zona de resistência. Primeiro nível de resistência em torno dos 28,54, terminou fechando um pouquinho abaixo dos 28,54, fechou em 28,47. Primeira faixa de preço é essa aí. Depois disso vai ter resistência mais na casa dos R$ 29,66, seguido de R$ 30,28. É o próximo nível de resistência da ação.
Dentro desse contexto aqui, que é assim, ó, subiu, rompeu essa máxima, retoma a tendência, vem aqui, faz um fundo, mas ainda para baixo, essa sinalização de alta para baixo do nível de topo anterior, que é menos relevante, mas mesmo assim está dentro do movimento de alta no gráfico semanal. Então, olhando para Petro um pouco mais para as operações na ponta compradora nesse momento, seria o que? Se essa ação corrigir, que já fez um sinal de baixa, que é perder a mínima ali do pregão anterior, tiver algum tipo de correção de 2 ou mais candles, seguido de sinalização de alta, dá para arriscar a operação de compra tentando pegar um outro movimento vindo aqui para essa região de resistência por volta dos 29,74 ou mesmo lá na faixa dos R$ 30,28. Depois vamos falar de Vale 3, que também terminou a semana aqui de forma positiva, 7,2%, por isso que assim, o Ibovespa caiu na semana, mas Vale e Petro subiram, ou seja, se não fosse, se os duas aqui tivessem peso igual a 1, mesmo com esse desempenho positivo, o Ibov teria caído mais. Então, de maneira geral, os ativos, olhando inclusive, passando aqui pelos 100 ativos para montar esse radar da semana, o cenário ainda é mais negativo de se ter algo realmente mais para baixo em diversos ativos. E aqui na Vale, o que daria para se fazer? Sabendo que a tendência do gráfico semanal, que é de curto a médio prazo, ela é de baixa. Só que ela tem um sinal de alta que aumenta a chance de se ter um movimento para cima ou de forma lateral. Com base nessa informação, dá para olhar um pouquinho mais para a questão de compra no gráfico diário, se ocorrer aí alguma sinalização de fundo ascendente no decorrer dos próximos pregões. Arriscar aqui a superação dessa máxima, não gosto tanto dessa entrada, mas é uma das primeiras alternativas, colocar o stop aqui embaixo tentando pegar algo para cima. Mas se fizer ainda aqui, ameaçou cair, não foi muito longe, gerou algum sinal de alta, animaria um pouquinho mais para arriscar essa compra. Melhor ainda se esse sinal de alta já acontecer acima de um patamar em torno de 68,40. E aí, olhando agora para BRAP4, que é do mesmo setor, e já vou colocar aqui do lado de cá o gráfico semanal, que é um ativo correlacionado com a Vale 3. Relacionado é que andam de forma parecida o gráfico. Você pode observar até que assim, aqui já existe um W, uma mudança de tendência. Esse W significa que esse padrão de mudança da tendência de baixo para a tendência de alta, e que cria uma expectativa de projetar a altura desse fundo duplo, ou seja, que é projetar essa altura aqui, essa distância daqui para cá, sendo projetada a partir desse ponto. Então ali a projeção de alta seria 53,91. Só que o sinal que foi feito aqui nesse último pregão não é algo, apesar de uma formação semelhante a de um martelo, parando em cima de um duplo suporte, média móvel de 13 períodos na faixa ali dos 48,33, depois um outro suporte do topo anterior na faixa dos 48,50. Bateu aqui, mas assim como a Vale 3 também, se tivesse mais alguns candles aqui para depois gerar o sinal de alta, seria mais positivo na minha opinião. Arriscando mais, superação dessa máxima, stop aqui, tentando pegar algo para cima. E o cenário mais positivo de todos seria realmente acontecer já sinalizações de alta já acima desse nível de preço aqui, assim, ó. Que é esse fundo, esse ponto aqui, esse teste e mais esse aqui. Então, é um nível importante que já funcionou de novo como resistência. Região ali na casa dos R$50, número redondo, até um patamar de R$50,30, zona de resistência importante. Então, quanto mais distante for a entrada for da região dos R$50, mais interessante seria fazer esse tipo de entrada. Outro ativo para a gente falar aqui é BBAS3, que teve uma semana relevante. Eu vou deixar o gráfico diário aqui mesmo, falando aqui, ó, gráfico semanal teve uma semana muito boa, 7,3% de alta, movimento muito forte para cima, mas caiu no pregão passado, 3,3%. Ficar de olho nos próximos pregões, que se acontecer algum sinal de fundo aí ascendente, dá para arriscar uma operação de compra, mesmo estando aqui na região de 2 topos, mesmo ficando nessa região, mas ficaria mais antenado a buscar uma compra de fundo ascendente em BBAS3 a favor da atual tendência de alta de curto prazo. Depois de BBAS3, ENGIE11, entrando aqui no setor elétrico, ENGIE11 também, igual BBAS3, está dando uma tendência de alta pelo gráfico diário, topos e fundos ascendentes, está dando um movimento de subida lá do gráfico semanal, só que em cima de níveis de resistência, esse patamar aqui mais essa região aqui, ou seja, uma região mais relevante de resistência entre 45 e 47 a 45,90.
E se acontecer algo aqui assim que eu estou desenhando, ter aqui mais alguns pregões, gerar algum sinal de alta que seja a entrada mais afastada possível dessa região de resistência que eu acabei de mencionar, seja por esse topo, seja por esse outro aqui, mais afastado dessa região, dos 46,15, por exemplo, melhor para se fazer esse tipo de entrada de swing trade na Engie11. NBR3 também está dando um movimento de alta no semanal, está aqui a tendência gerando um sinalzinho de fraqueza, né? Quando ela supera o topo anterior e depois já perde a mínima logo na sequência, não vai muito longe, mas ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de alta. Então, se tiver mais 2 pregões no mínimo, mais 2 pregões aqui e gerando algum sinal de alta, é a possibilidade de entrada. O ponto mais arriscado é que esse sinal de entrada aconteceria em cima da resistência dos 21,30 até 21,50. É o nível, a zona de resistência mais relevante para a NBR3, mais ativo para ser monitorado aí na forma como ela vai possivelmente buscar essa média móvel de 3 períodos do gráfico diário, que está na faixa dos R$ 20,78. O próximo ativo a ser comentado, ainda dentro do setor, NEO3, que também está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que também fez um candle de indefinição chamado de Harami ou Harami Cross, ou Arame Cross. Perda aqui dessa mínima, tem uma sinalização baixista que traz o sinal de correção dessa subida. Então, tendo mais 2 pregões, batendo aqui no suporte, seja da média que está atualmente nos 16,71 a 16,86, nessa faixa aqui de preço, chegou nesse nível, gerou sinal de alta, compra, tentando pegar algo para cima a favor da tendência na NEO3. Falando agora um pouco mais da posição para venda, né? Algumas difíceis porque já ocorreu o sinal de baixa mais relevante. Por exemplo, PCSA3 seria uma das alternativas no sentido de perdeu essa mínima, vender tentando pegar um movimento para baixo. Isso aqui também é algo semelhante da NEO3, um Harami ou Arame, né? Harami ou Arame. Enfim, um sinal de que depois de um grande candle de alta, fica ali um corpo pequeno dentro de um grande candle de alta, que não seja, perdeu força na subida, colocou em dúvida esse sinal de alta, essa força por parte dos compradores, e tudo isso acontecendo para voltar para baixo de um nível de suporte ali que era a antiga resistência, 23,12, que agora volta a funcionar como resistência. A perda desse patamar é topo descendente, aumenta a probabilidade de queda desse ativo. Então, para mim, é um dos mais, vamos dizer assim, interessantes para se arriscar algo, seria que a PCCA3, apesar da entrada ficar muito em cima do nível de suporte, relações de retorno desfavorável. Esse é o ponto mais negativo aqui no papel. E olhando agora para B3SA3, que também já andou. Ela veio para montar um sinal de alta em cima de 2 fundos anteriores, que foi esse sinal de alta aqui, só que não fluiu, já não andou, já gerou um baita gap de baixo, um candle forte de queda, 4,77%. Lembrando que o ativo no semanal tentou subir, parou, bateu na média e gerou um topaço aqui. Então, o caminho mais provável de vir mais para baixo. Aí eu pegando até um gráfico mensal do ativo, chance maior de caminhar ali para os R$ 11,20. Então, se ela acontecer de tentar subir aqui fraco, gerar algum sinal de baixa de novo testando a média, ou usando um gráfico de 60 minutos para buscar operações de topo descendente mais próximo possível da média, são alternativas de tentar pegar um movimento de queda até essa região de 11,20 ou mais do que isso. Sendo mais pessimista, a gente está falando lá de suporte intermediário na faixa dos 10,34 e abaixo disso lá em 8,98. Não que ela vai bater nisso, mas enquanto o mercado não mudar o contexto dessa ação, que é um viés mais negativo, um gráfico semanal e mensal principalmente, fica um pouco mais focado aí na ponta vendedora. BBSE3, ação que também gerou um sinal de baixa, bateu ali num antigo fundo que tinha perdido a sua tendência de alta, gera um sinal de topo. Uma das alternativas seria a venda de pivô de baixo, tentar pegar algo para baixo. Se ela ficar aqui enrolada e depois gerar o pivô de baixo, melhor ainda, que aumenta a probabilidade de andar mais aqui para baixo. Olha só o mensal dela. Olha onde ela está. Ela está dentro de um contexto que rompe tudo para baixo, faz a correção, bate na zona de antigo topo, fundo, 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 e agora funciona como resistência mais as médias. Então isso aqui pode gerar um topo descendente no gráfico semanal, mensal e caminhar para baixo, favorecendo
mensal aqui desse jeito e o semanal também dentro do movimento de queda. Então, de maneira geral, sinalizações de baixa aqui no gráfico diário ficaria um pouco mais interessante para venda, sendo mais agressivo vender aqui nessa perda de mínimo, tentando pegar algo para baixo nessa ação. BRML3, ação que também está num nível importante, igual o BBSE3 que foi lá, bateu num nível importante do gráfico mensal, aqui na BRML3 também bateu no nível importante, ó, de fundos anteriores. E não conseguiu nem superar na máxima do mês anterior. E aí, pelo gráfico semanal, tem a formação de um topo em cima de uma região de resistência, que é justamente esses níveis de fundos anteriores, lá principalmente visto no gráfico mensal. É um sinal negativo. E aqui que veio para gerar um sinal de alta, principalmente de confirmar mais essa tendência de alta do papel, não conseguiu fazer isso e aumentou a probabilidade de queda. Então, para quem já está vendido, para quem vendeu, perda da mínima desse candle aqui, ou quem está comprado seria um sinal de saída, perda da mínima desse candle que foi 7,95 nessa sexta-feira, ficará mais a chance de ter algo mais para baixo na BRML3. Então, em cima de um ponto importante, tem um sinal mais forte de baixo. E é importante dizer que assim, esse ativo pode mudar completamente seu contexto se fizer isso aqui. Ó. Rompeu essa máxima aqui, vai aumentar muito a chance de ter algo para cima. Rompeu essa região dos 8,71, vai aumentar muito a chance de ter algo para cima aí na BRML3. De ter uma recuperação desse mercado. Né? Quando eu falo desse mercado, é do setor de shoppings. Seguido agora para a gente falar de SBFG3, que a tendência que vinha sendo de alta, topo e fundo ascendente, vem aqui, vai para cima, aí gera um outro fundo, só que abaixo já da região de topo anterior de fundos anteriores, então o nível, vou botar até em vermelho para ficar mais claro essa região aqui assim, vou colocar aqui em vermelho, ó, essa região aqui, bem pesada de antigo suporte, aí funciona como resistência aqui, conseguiu ficar um pregão acima, já volta para baixo, bate aqui, já gera um novo sinal de baixa, como se fosse um pivôzinho de baixa aqui em vermelho. Ó. A perda da mínima desse candle reforça a chance de queda. Se a gente olhar para o gráfico semanal, seria a formação de um topo descendente a favor da tendência de baixa do gráfico semanal. Semanal em tendência de baixa. Vai lá, bate na média, bate na região que era topo ali anterior, e gera um sinal de baixa no gráfico semanal. Então tem um engolfo de baixa no semanal, mas a perda da mínima dessa semana, 25 e 24, reforça a chance de queda para SBFG3. Próximo ativo, Alpa 4, que já tem também uma sinalização mais negativa, ó, veio aqui também numa tendênciazinha fraca de alta. Quando eu falo fraca, é que fica tudo dentro de um grande candle ou de poucos candles de baixa, e passa um tempão tentando subir e não consegue ir muito longe. Aí quando faz o pivô de alta, já volta e já anula o pivô de alta, tenta subir, gerar um fundo ali para mostrar força para os compradores, já volta, já traz um viés mais negativo. Se ficar aqui de lado e perder essa mínima, também é outro ativo que traz a possibilidade mais de venda, visto que o gráfico semanal também está com topo descendente, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo na Alpa 4. Olhar também para um G60. Ó. Eu quero dizer do G60 é isso, ó, um movimento forte para baixo, está subindo fraco. Vê que deu topo descendente, possibilidade de fazer venda pelo gráfico desses 60 minutos, olhar para alguns ativos dessa forma também, principalmente aqueles que já estão dentro do movimento de queda do gráfico semanal e diário. IP3, Ipera. IP3, cadê você? Tá aqui. Semanal do lado direito aqui, ó, já está dentro do movimento de queda, já perdeu ali, já está com 2 candles descendentes do gráfico semanal, gera aqui um sinal de baixa, ó, fechando para baixo dessa região, caminho mais provável de baixa, perda dessa mínima seria a possibilidade de venda com stop aqui, risco maior, já tem uns dias aqui vindo para baixo. Relações que estão no máximo uma vez e meia ou 1 para 1, ou seja, se você arriscar aqui, daqui para cá, você tem um stop em torno de uns 2,8%, você joga 2,8% ou um pouco mais aí para frente, ou seja, lá na faixa dos 3,5% a 3,6% de objetivo. Essa é a alternativa. A segunda alternativa é também olhar para um gráfico de 60 minutos e buscar a alternativa de fazer venda mais próximo possível da média móvel 3 períodos, topo descendente, tentando pegar o movimento para baixo, a continuidade do movimento de queda do gráfico diário. Só que fazendo a entrada pelo G60. PECAR 3.
gerou aqui, ó, queda muito intensa, perdeu essa região, corrigiu, bateu lá, não foi muito longe, de novo bateu na média, já é outro sinal de baixa, perda dessa mini reforça antes de queda. Mas a venda aqui seria um pouco mais pivô de baixa, né? Perdeu essa região aqui, buscar uma chance de tentar pegar um movimento mais para baixo na ação, pegar aqui suportes na faixa ali dos 20,80 e depois disso na faixa dos 19,40. Seriam os possíveis objetivos de uma venda aqui no gráfico diário que está dentro de uma tendência de baixa em PK3. Para mudar essa tendência, precisa realmente gerar sinais aí para cima dos R$24 fundo ascendente ou mesmo o pivô de alta no diário. E aí dentro ainda desse setor, né, supermercado, nós temos aqui a CRFB3, Carrefour, que também gerou uma pancada para baixo e é um ativo que está dentro de uma tendência de baixo no gráfico diário. Desculpa. Mensal perdeu toda essa região e continuou forte para baixo. Então, de maneira geral, um ativo muito alinhado para baixo nesse momento. E eu olharia um pouco mais justamente para buscar as operações na ponta vendedora, inclusive até usando um gráfico de 60 minutos para estar em cima do suporte, vou entrar no suporte, não, vou aguardar alguma correção maior até pelo G60 para tentar pegar um stop mais curto e tentar pegar uma boa relação de retorno, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos. E SUSB3 sendo mais agressivo em termos de venda, por estar aqui já dentro do movimento de subida, mas não é contra tendência, é contra tendência no gráfico semanal, apesar de ter 3 semanas positivas. Ficar de olho, o diário deu um sinalzinho de perda de força nesses 2 últimos pregões, sendo um pouquinho mais agressivo para venda, perda dessa mínima, stop aqui em cima, tentando pegar algo para baixo, sabendo que a tendência do diário é de alta, mas com sinais de fraqueza. Mensal ainda em nível importante e o semanal também com essa questão dos topos de fundos descendentes. É um risco maior, mas se resolver andar essa posição, ela tende a gerar uma belíssima relação risco-retorno na SUSB3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Lembre-se de aproveitar aqui a oferta dos 40% de desconto na assinatura anual da DV Invest, com todas as carteiras, todas as recomendações, todos os relatórios que a gente disponibiliza todo final de semana aqui para vocês e também dentro de cada pregão, giro dos futuros, giro de abertura, mais as informações relevantes para te ajudar na tomada de decisão. É isso, um grande abraço e uma ótima semana a todos vocês. Até mais.